Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 128. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua mulher no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia. Grande e eterno Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus, nós nos dirigimos a Ti pedindo revelação. Tu és o grande professor, o grande mestre dos melhores pais do mundo. E o teu Filho Jesus, grande mestre, também disse que os melhores pais ainda são maus comparados ao Senhor. Quando disse que se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos teus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então ficou estabelecida por aquele que é teu filho, uma distância que queremos que seja diminuída à medida que o Senhor entrar em cada família, entrar em cada matrimônio, entrar na relação da comunicação da célula máter da sociedade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faz isso porque a cura desta nação, a cura da sociedade, depende do teu ensinamento como pai, que os pais hoje estejam se conscientizando. Nós temos, lamentavelmente, tanta coisa acontecendo. Pais totalmente meros produtores de espermatozoides. Só isto existe numa grande parte da sociedade masculina, meu Deus. Mas o Senhor pode nos ensinar hoje. Ensina-nos, meu Deus, para que todos aprendam verdadeiramente o significado de ser pai. Ensina-nos nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Eu estou com essa camiseta aqui porque recebi, minha nora mandou fazer, ela e meu filho, está aqui a foto com meus dois filhos. Almocei com ela hoje, hoje almocei com meus filhos, com meus netos, então foi muito bom. E isso nos leva a buscarmos do Pai Celestial o ensinamento. Eu tive um pai maravilhoso, imperfeito, limitado, logicamente, como todo ser humano, mas foi a maior referência de pai e de cristão que eu já tive. Ele deixou um legado fantástico. Me deu o nome, inclusive, né? José. Meu avô chamava-se José da Cruz de Oliveira. Eu me chamo. O meu pai se chamava José de Oliveira Filho. Eu me chamo José de Oliveira Neto. Mas, queridos e queridas, o significado. As pessoas hoje estão desinteressadas quanto ao significado daquilo que fazem, daquilo que exercem.
As pessoas não querem entender, porque significado diz respeito à essência. As pessoas querem muito mais viajar na forma, entrando aí num ativismo. Daqui a pouco as pessoas falam, mas o que eu estou fazendo? Qual o significado disso que eu estou fazendo? E se o pai não parar, ele entra nessa, também na condição de pai, de referência. Quando a primeira vez eu via a minha tia me ensinando na classe das crianças, falando do Papai Celestial, quando ela falou Papai do Céu, eu lembrei do meu pai terreno. Então, a primeira ideia que eu tenho de Pai Celestial é a partir do meu pai terreno. E isso é uma grande responsabilidade. E a Bíblia, ela nos dá muita coisa. Ela nos fornece conhecimento tão grande que nós podemos dizer, quando eu dou aula de teologia sistemática, eu não penso duas vezes em colocar dentro das disciplinas da teologia sistemática a abalogia. Abba, que é pai no aramaico. É aquilo que o próprio apóstolo São Paulo disse, que nós não recebemos espírito de covardia, não recebemos espírito de temor e medo para andarmos pelos cantos da vida, mas recebemos o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, lá no original, Abba, Pater. Abba do aramaico, Pater do grego. O que seria isso nessa composição? Papai. Sabe por quê? Porque pai é muito função. Agora, papai é algo muito íntimo. Essa a sugestão do próprio Espírito Santo, através de Paulo, chamarmos o Pai Celestial de Papai do céu. Quando se diz Abba, Pai, você está dizendo Papai do céu, papaizinho querido. Essa intimidade que ele sugere que estabeleçamos com o nosso Pai terreno. O significado é altíssimo, é grande demais, a ponto de o Espírito Santo, através desse salmista, vejam bem, o Salmo 128, ele faz parte dos cânticos dos degraus, dos cânticos de romagem, chamados os degraus para a felicidade. Eram cânticos que eram entoados do Salmo 120 ao 134, eles são 15 degraus que eram entoados quando os israelitas iam para Jerusalém. Esse Salmo 128, ele traz para nós algo assim tão forte, porque ele começa exatamente, se os salmos do 120 ao 134 são os degraus para a felicidade, esse Salmo 128 começa como bem-aventurado, ou seja, felicíssimo. Felicidade em grau superlativo. E aí ele começa a mostrar o significado de ser pai. Olha, bem-aventurado, ou seja, felicíssimo, aquele que teme ao Senhor. Começa aí. O perfil de um pai bem-sucedido, um pai que recebe uma nota boa lá do professor, Abba, Pater, ele para você receber uma boa nota, você começa, a felicidade começa com o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É lamentável, né? Hoje, pessoas se encurvando para pensadores ateus, ativistas, satanistas, alguns até, e muita gente do alto clero,
do alto clero se dando ao despreparo de admirar atores que não temem a Deus, ou autores, né? E atores, sim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não perco tempo em ler, em me debruçar. Hoje eu recebi na mensagem que a minha filha mandou para mim, que eu sou um interno estudante. Só que eu não vou perder o tempo, a não ser que seja, por exemplo, para uma prova, para um exame, alguma coisa, eu vou citar. Mas como conteúdo aderente, de maneira alguma. Não me acrescenta nada. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temeu ao Senhor, você começa a entrar na felicidade. E andar nos seus caminhos. Ora, se eu temo ao Senhor, eu ando nos caminhos do Senhor. Ora, dizer que temo ao Senhor e ando por caminho diferente, aí é meio complicado. E aí ele começa assim, o agregamento de valores nisso tudo. Olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha, o agregamento de valores. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aqui está falando dentro de um contexto, talvez, daquela sociedade onde não era necessária a participação de ganhos financeiros da esposa. Hoje é meio difícil você atender literalmente a isso. Mas ele diz que do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja, a pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos recebe bênção a ponto dos seus ganhos serem suficientes para atender ao orçamento da casa, da família. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, da oliveira, à roda da tua mesa. Quadro lindo, maravilhoso, que hoje a gente precisa reinstalar. Pelo menos uma vez por semana, a família comer junto. Aqui é todo mundo. Nós, até o meu irmão mais velho casar, eu ainda tenho lembranças, né, de nós, 12 filhos, ao lado da mesa, uma mesona grande, pesada, madeira bem consistente, meu pai na ponta, minha mãe ao lado dele, e nós 12. E só começava a comer quando o último chegava. E se demorasse, já recebia uma disciplina. Por quê? Porque era aquele momento, é um momento inigualável. É aquilo que a gente chama de valor. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não sabem a diferença entre valor e preço. O valor de uma refeição em família é muito grande. E em termos existenciais também, porque isso, lá na frente, a mente vai devolver e vai produzir realização lá na frente, porque isso, os registros mentais vão acumular no consciente, no subconsciente, no inconsciente. O próprio inconsciente vai trazer à tona valores que são importantes, são valores do ser e não do ter e do estar. O fato de eu pertencer a uma família, o fato de eu ser alguém
que Deus confiou a um pai e a uma mãe. Como diz no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre seu galardão. Então, herança para o pai e prêmio para a mãe. Então, e aí, esse salmista, o Espírito Santo, melhor dizendo, através desse salmista, ele diz o seguinte, que tudo isso, que esse conjunto de coisas, qual é o conjunto de coisas? O homem que teme ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, consegue trazer o sustento para a sua casa. A mulher é uma mulher virtuosa dentro da sua casa. Tua mulher no interior da tua casa será como videira frutífera. Os seus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. E aí, depois disso tudo, ele diz o quê? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas tudo isso aqui, para muita gente que é muito apegado ao ter e ao estar, isso aqui não é, né? Que é isso? Isso aqui é. Eu pensava que ser abençoado mesmo era ter uma grande fortuna, ter bens. Esse que é o grande problema do povo que não sabe a diferença entre preço e valor. Valor. A bênção de Deus é valor, não é preço. Embora Jesus tenha pago um alto preço para que nós tivéssemos valor na nossa vida. Jesus pagou um alto preço para que nós tivéssemos valor, para que nós tivéssemos uma família. O mundo pode se arrebentar, mas dentro da nossa casa, tem sim que ser um pedaço do céu. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. E aí ele diz, sem falar o termo pai aqui, é linda a Bíblia, porque você pega livros como o de Esther, nenhuma vez mencionado o termo Deus, mas Deus está dizendo, olha eu agindo, no livro todinho. E aqui você não vê o termo pai, você vai ver o termo pai aqui, alguém conseguiu ver o termo pai no Salmo 128? Não vai achar, mas está falando que isso é o significado de ser pai. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí, o próprio Espírito Santo, ele faz um fechamento. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Não existe coisa mais importante. A sensação, o sentimento de ser avô é inigualável. É exatamente isso que está na palavra. Sentimento de paz. Alcancei. Cheguei lá. Cheguei no que Deus queria. Deus se revela na sua palavra dizendo, olha, eu vou te ajudar, vou trabalhar contigo, muitas vezes vou te carregar no colo para que você veja os bens de Jerusalém, a prosperidade da cidade santa, todos os dias da sua vida, e vejas os teus netos, e curta os teus netos. Isso chama-se paz. Paz sobre Israel. Shalom, que não precisa de Adonai. Shalom já é a paz de Deus. E ela excede todo entendimento. Cheguei lá, alcancei. Eu vejo os filhos dos meus filhos, então eu já estou em paz. Pode ver que ele conclui, algumas traduções são diferentes.
E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. E essa tradução aqui, vejas os filhos de teus filhos, ponto, paz sobre Israel. Porque tudo isso vai nos dar paz, tranquilidade. O para quê da minha vida está concluído. Como pai, como alguém que Deus olhou. Olha só, Deus olha, o Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. A ideia de Deus é assim, olha, o que Deus pensa é assim. Ó, tem lá um casal, Zezinho e Magda. Posso confiar a eles duas pessoas muito importantes. Eu vou dar 2 flechas para o Zezinho colocar na aljava e vou dar um prêmio para a Magda. Aliás, 2 prêmios, né? E o Zezinho, no tempo certo, ele vai colocar a aljava, aliás, vai tirar da aljava a flecha, Thaís, e vai lançar para acertar o alvo. E vai, no segundo momento, tirar a flecha Anderson e vai acertar o alvo. E isso vai trazer o quê? Realização. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. E eu sei que eu estou falando com gente muito bem-sucedida. Eu aqui no Tatuapé me sinto um técnico de um time de paz, assim, ô pessoal bom, time bom de paz nesse Tatuapé. Mas é muita gente boa mesmo. Tem o mais velho, o ancião, está tristinho lá, mas foi um ótimo pai, pastor Abner. Eu só vou mencionar ele. Mas os outros são pais ótimos. Ótimos, provedores. É muito bom ter certeza. A gente vê isso que está no Salmo 128, esse quadro pintado no Salmo 128, sendo realmente uma realidade em muitos lares, em muitas famílias. Então, querido, se está faltando alguma coisa, lute com Deus, ore. Nós estamos aqui para ajudar, para que esse quadro pintado no Salmo 128 seja uma realidade na vida de todos. Amém? Vamos cantar.